pessoal, tudo bem? Professor Vasconcelos. Hoje nós vamos trazer um conteúdo diferente, nós vamos trazer a operacionalização, né, no Stata do curso de Econometria Básica, de tudo que nós já vimos até então. Tá? Nós vamos operacionalizar aqui uma estimação por meio do MQO. Ainda não vamos mostrar a questão da identificação e correção dos problemas, né, de violação dos pressupostos. Nós vamos mostrar apenas a estimação. Como é que a gente consegue fazer, né, uma estimação de mínimos quadrados ordinários por meio do Stata, beleza? Então nós vamos estar aqui nós estamos aqui com a tela inicial do Stata. Nós vamos trazer a nossa base de dados para cá, certo? Nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos a nossa base de dados construída lá no Excel, tá certo? E nós vamos trazer para cá. Lembra que no Stata a linguagem utilizada é a linguagem americana, é o inglês americano. Então não adianta você copiar e colar aqui dentro do Stata. Se a linguagem do seu computador estiver na linguagem português, vai dar erro. Então nós vamos fazer um procedimento que elimina os riscos de base de dados equivocada. Então nós vamos importar uma planilha do Excel. Então nós vamos em File, Import Excel Spreadsheet. Então nós vamos Excel File. Nós vamos encontrar onde está a nossa base de dados. O caso aqui já abriu direto a minha base de dados. Eu vou abrir e vou marcar a primeira caixa aqui, Import First Row as a Variable Names. Então eu estou dizendo para o Stata que é para pegar a primeira linha. Olha só, a primeira linha está aqui, que é o nome das minhas variáveis. Então eu estou falando para o Stata, pega essa primeira linha que está aí e coloca como nome, ok? E clico em OK. Automaticamente já vai aparecer aqui as minhas variáveis que eu importei lá do Excel, tá certo? Aí eu vou dar uma conferida na minha base de dados para ver se está tudo certo. Então eu vou digitar aqui na caixa de comando, vou colocar ed ou edit, ok? Vou dar o enter e vai aparecer a base de dados. Nós vamos percebam que aqui ela está como dados em painel, porque eu tenho os municípios mineiros ao longo dos anos, ou seja, de 2002 a 2014. É uma base de dados que nós podemos também estar estimando via painel. Mas nesse momento, a única estimação que eu vou fazer é Pooled. Então eu vou, dado o comando, eu vou estar falando para o Stata ignorar a priori essa questão do painel em si, porque eu não vou informar para ele que é um painel. Então ele vai entender que isso tudo é um cross-section, tá certo? Ele vai entender isso, que é um MQO básico, tá? Então, feito isso, né? Então, dessa ressalva, então eu não estou informando para o Stata que isso é um painel, tá? A primeira informação adicional é importante. Então, o Stata vai entender, na hora que eu der o comando, que essa estimação que eu vou fazer, ele é um MQO básico, tradicional, beleza? Então nós temos duas formas de fazer essa estimação, tá? Nós temos a forma de digitar o comando aqui embaixo, ou a gente pode fazer a estimação via os menus que existem aqui no Stata, os comandos já prontos aqui. Então, fazendo aqui, vou mostrar das duas formas. Fazendo pelo menu da Statistics, Linear Models and Related, nós vamos escolher a opção Linear Regression, ok? Então, em Statistics, Linear Models, Linear Regression. Vamos clicar e vai abrir a tela de comandos da função de regressão linear. Só lembrando aqui que essa base de dados especificamente, ela é de um trabalho desenvolvido em que nós analisamos o efeito do gasto com segurança pública ou da taxa de criminalidade nos municípios sobre o gasto com segurança pública. Como isso é afetado, a taxa afeta o gasto com segurança pública nos municípios mineiros,
Tá? Então, a minha variável dependente aqui, nesse primeiro momento, vai ser o gasto com segurança pública dos municípios mineiros. Já minhas variáveis independentes, os meus x, né, eu vou colocar a variável de interesse, que é a taxa de crimes, vou colocar aqui PIB per capita com educação, ou gasto per capita com educação, gasto per capita com assistência social. Nós podemos colocar aqui o PIB, população total, taxa de urbanização, densidade populacional, enfim, podemos colocar de acordo com a nossa teoria as variáveis necessárias para estimar. Vamos ficar focados aqui por enquanto, não precisamos mexer nas demais abas, né, de estimação. Nosso foco é basicamente entender como se operacionaliza. Então vamos clicar em OK, depois que nós escolhermos os nossos modelos. Então nós temos aqui no nosso modelo os resultados do MQO. Tá? Então nós temos aqui nessa primeira coluninha aqui a estatística F. Ela foi significativa ao nível de significância de 1%. Isso me diz que pelo menos uma variável dessas que estão aqui, ela é importante para explicar as variações no nível de gasto com segurança pública nos municípios, pelo menos uma. E o meu R ajustado foi de 0,78, ou seja, 78%, 78,91%, ou seja, que as minhas variáveis, que a variação do meu Y, ela é explicada 78,9% pela combinação, né, das minhas variáveis explicativas em conjunto, ou seja, 78,9% das variações de Y são explicadas pelas minhas variáveis explicativas em conjunto. Então, nós temos aqui a informação de que o modelo tem um ajuste relativamente interessante. Mais de 70%, quase 80% das variações de Y são explicadas por todas as variáveis em conjunto. Então, nós temos duas informações importantes que são extraídas da estimação do MQO. Beleza? Agora, feita essa primeira leitura, nós partimos para a análise, né, dos resultados da estimação propriamente dita. Dessa tabela que nós temos aqui, que está destacada, nós temos duas colunas que são importantes que nós vamos analisar especificamente. As demais são informações adicionais. Então, nós temos que preocupar com a coluna do P maior que T, ou seja, do P-value, ou seja, o nível de significância das variáveis, e a coluna dos coeficientes, tá certo? Né? Então, vamos focar primeiro aqui no P-value. O P-value é aquela coluna que mostra, como eu disse, a significância dos valores. Ou seja, se a variável que eu vou analisar, que está no meu modelo aqui, se ela é ou não significativa, se ela é importante ou não para explicar as variações em Y. Quais variáveis vou considerar como capazes, importantes para explicar? Todas aquelas que, quando você multiplicar por 100, né, obter um valor aqui inferior a 10%. Tá certo? Quando você multiplica esse p-value, por exemplo, de 0,0000, vai dar abaixo de 10%. Então, 10%. Então, nós vamos considerar. Por exemplo, a densidade populacional. Quando a gente multiplica por 100, vai aparecer um valor de 66,9%. 66,9% ele é muito maior do que 10. Então, nós vamos dizer que a densidade populacional, neste caso aqui, ela é não significativa e não está contribuindo para explicar as variações em Y. Beleza? As demais variáveis foram todas significativas ao nível de 1%. Tá? 0,0002, né? É a nível de 1%. Então, existe uma significância ao nível de 1% das demais variáveis, sendo que na nossa área de administração, economia e contabilidade, nós consideramos como limite máximo de tolerância, vamos chamar assim,
para considerar a variável significativa até 10%. Então seria 1, 5 ou 10%. Sendo 1% a condição mais rigorosa possível, nós estaríamos considerando um nível de rigorosidade muito grande, né, que talvez seria a situação mais desejada. Um nível intermediário, que é de 5%, e um limite máximo, que seria de 10%. E qualquer valor acima de 10%, nós consideramos como não significativo e não analisamos. Então, feita essa filtragem inicial, nós já sabemos que nós não iremos analisar a densidade populacional, porque ela foi superior a 10%. Nós vamos observar a coluna dos coeficientes, né? E aqui nós temos que nos ater ao detalhe de que eu tenho que observar o sinal do coeficiente. Ou ele vai ser positivo, como é o caso aqui da taxa de crimes, ou ele vai ser negativo, como o gasto per capita com assistência social, população total e densidade populacional. Então nós vamos ter coeficiente positivo ou negativo. Aí nós temos que ver o que a nossa teoria fala com relação a sinal esperado. É positivo ou é negativo? Isso é importante a gente deixar isso claro. Então, a minha teoria diz que o sinal tem que ser positivo. Então, ela foi ou não como a literatura sugere? Foi de acordo? Beleza. Não foi de acordo? O que pode explicar essa inversão de sinal? Isso você tem que ter em mente também. Então, feita essa análise prévia dos coeficientes, né, comparando o sinal esperado com o sinal encontrado, então você já vai ter uma ideia do nível de profundidade que você vai ter que dar às suas explicações, até mesmo porque todas as variáveis foram significativas. Você não pode simplesmente ignorar essas variáveis porque ela deu o sinal contrário ao que você esperava, tá? Então você vai ter que desmembrar um pouco mais dedicar um pouco mais de esforço nas variáveis, principalmente naquelas que deram sinais contrários ao esperado, para tentar justificar a inversão de sinal. Então, nós depois disso, de identificar se está ou não de acordo com o sinal esperado, nós partimos para uma análise propriamente dita do coeficiente, tá certo? Então, nós temos que ver que esse é um modelo linear, do tipo Lin-Lin. O meu y está na forma linear e os meus x estão todas na forma linear. Então, a análise que irá ocorrer aqui, vamos dizer assim, é uma análise em tipo de nível. Então, havendo uma variação de uma unidade de crimes, de taxa de crimes por 100 mil habitantes, vai aumentar o meu gasto com o município, gasto de segurança no município, em X unidades monetárias, tá? Um aumento no gasto per capita com educação vai aumentar meu gasto com segurança pública em X unidades monetárias. Então, estou analisando a unidade propriamente dita das minhas variáveis, porque elas estão na forma linear. Em outro vídeo, eu vou mostrar esse mesmo modelo, né, de forma log-log, para a gente entender quais são os efeitos, como a gente interpreta um modelo do tipo Cobb-Douglas, né? Tanto x quanto y em logaritmo. Então, partindo dessa premissa que eu falei para você, nós vamos analisar quais são os efeitos que o aumento ou a diminuição da taxa de crimes, nesse caso específico é aumento, né? Porque ele foi coeficiente foi positivo. Então, como que um aumento em uma unidade a cada 100 mil habitantes na taxa de crimes vai gerar no meu gasto com segurança pública. Então, havendo um aumento de uma unidade por 100 mil habitantes, né, na taxa de crimes, vai promover um aumento no meu gasto com segurança pública em torno de R$ 45.358,55. Ok? Então, a taxa de crimes provoca um incremento no gasto com segurança pública. Faz sentido? Claro que faz, né? Quanto mais criminalidade, maior a necessidade do Estado em investir em segurança pública, ok? Então você vai ter o seu sinal esperado de acordo com o que você encontrou, né? E aí você vai ter toda a literatura para te ajudar a explicar essa situação, que é o efeito dessa taxa de crime sobre o gasto de segurança pública, tá certo? Quando a gente pega o gasto com educação,
ele deu um coeficiente positivo. Ao meu ver, né, nós poderíamos entender que poderia ser, o sinal esperado seria negativo, ou seja, o aumento com gasto com educação reduziria, né, o gasto com segurança pública. Só que aqui deu o sinal contrário. Então, o aumento em uma unidade per capita do gasto per capita com educação vai aumentar o meu gasto com segurança pública em R$ 5.132,89. Por que isso acontece? Aí vai entrar o papel que eu disse agora há pouco para vocês do esforço de tentar explicar o porquê que isso está acontecendo de forma contrária. Não adianta você me dizer só o impacto, mas você tem que explicar o porquê que está acontecendo o sinal contrário ao que era esperado, ok? O assistência social, tá? O aumento, ele foi negativo, a gente parte da premissa que talvez esteja de acordo com o sinal esperado. O aumento no gasto per capita com assistência social diminui meu gasto com segurança pública em torno de R$ 7.199,12, ou seja, quanto mais o Estado fornecer auxílio ao cidadão, menor vai ser ele induzido a participar da criminalidade. Então o Estado tende a reduzir o investimento em segurança pública para que ele possa investir em outras áreas, porque as pessoas não vão ter interesse em participar da criminalidade. Poderíamos levar para essa ótica, mas é claro que a literatura que vai auxiliar nessa explicação, já que uma vez se você colocar esse tipo de variável na modelagem, você vai ter uma literatura que te dê sustentação para explicar estas variações. O PIB, então o aumento do PIB, né, aumenta o gasto com segurança pública. Aí nós temos que ver lá o seguinte, a literatura fala que às vezes o PIB ela pode ser uma proxy para a riqueza, né, do município, dos indivíduos e tudo mais. Então, quanto mais rico é aquela localidade, mais probabilidade a gente pode talvez entender que haja criminalidade. Tá? Então, o Estado vai demandar um investimento maior para conter esse tipo de criminalidade que vai ocorrer ali em função do PIB ser considerado uma proxy de riqueza. Tá? Então, o sinal foi positivo. População total, né? Talvez aqui esteja até um problema de multicolinearidade. População total com taxas de urbanização, mas não estou preocupado com isso agora. Simplesmente coloquei as variáveis no modelo para a gente ver simplesmente o básico. Aí depois nós vamos, como eu disse, depois nós vamos fazer todos os procedimentos de identificação, né, de multicolonialidade, heterocedaticidade, dependendo da situação, autocorrelação, enfim, nós vamos trabalhando passo a passo aqui. Então aqui, como eu disse, eu estou pensando que isso aqui é um grande MQO, né? O Stata reconhece isso como um grande modelo clássico de regressão linear, ou seja, um MQO básico, beleza? Então sim, gente, a ideia aqui é mostrar exatamente isso, como nós operacionalizamos, né, um modelo, especificamente um modelo linear. No próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou trazer, nós vamos analisar um modelo log. Aí depois nós vamos fazer um modelo misto, que é o modelo log-lin e lin-log, tá certo? Aí a gente vai poder ver todas as 4 formas funcionais básicas. Aí nós vamos ter um outro momento em que nós vamos mostrar, nós temos 4 modelos estimados, quais desses modelos nós vamos escolher para fazer a estimação, com base em que? Aí eu vou mostrar que nós vamos escolher o modelo com base no critério de R2 ajustado, né? E consequentemente nós podemos também escolher juntamente com as estatísticas de Akaik e Schwartz, beleza? Então nesse primeiro momento é a ideia, mostrei o modelo linear. Se foi útil para você, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, comente, que a gente vai trazendo mais conteúdos para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado a todos aí.